Olá, olá, tudo bem com você? Sou Sofia Figueiró, neuropsicopedagoga, esposa, mãe, avó, consteladora familiar e hoje estou aqui para receber uma coautora do livro As Donas da Porra Toda no nosso podcast Pode Ser. Um espaço aberto, livre, livre de amarras, onde a gente pode ser, falar e fazer o que a gente quiser. Seja bem-vinda, Renata. Bom dia para todas e para todos vocês. É uma das coautoras desse livro que, para a gente que fez parte, eu acho que tem um significado muito grande, não só em relação, claro, do trabalho, mas em materialização em palavras, tudo aquilo que a gente vivenciou, que é, de uma certa maneira, transmitir para o outro a nível de conhecimento e amor. E fazer parte aqui do Pode Ser é essa materialização em palavras, agora em vídeo também, porque tudo aquilo agora que a gente escuta, né, nos podcasts também pode ser visto. E muito obrigada pelo convite, Sofia. Gratidão. Obrigada a você por ter aceito. Renata, fala um pouquinho sobre quem é a Renata, o seu trabalho, para depois a gente poder entrar no tema do livro, que eu amei seu capítulo, já deixo isso registrado. Eu queria conhecer quem está por trás desse capítulo, né? Então, você falasse um pouquinho sobre você, o que te trouxe até aqui, quais são as coisas que realmente te movem. A Renata é uma mulher que busca todos os dias, a todos os momentos, estar conectada à natureza, porque eu sou muito apaixonada pela natureza, a dança como minha paixão, isso sendo Renata no pessoal de verdade, e se aprimorar, aperfeiçoar enquanto ser humano. Essa sou eu. E esse meu aperfeiçoamento enquanto ser humano é realmente me tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor todos os dias. E esse melhor não é o melhor do que nos é imposto, é o melhor para a gente, para a nossa essência, para a nossa conexão, para quem nós somos enquanto mulher, enquanto nosso feminino. Essa é a Renata, também mãe, apesar da minha filha hoje, não tem problema nenhum sobre isso, mas eu sempre me coloco como mãe. Minha filha não vive mais nesse planeta que nós estamos aqui em aprendizado, minha filha já regressou para o lar. Sou uma pessoa muito apaixonada pela vida e pela existência, e aperfeiçoando e aprimorando todos os dias. Essa é a Renata. Prazer. E a nível do trabalho, tenho, né, que a gente não deixa de ter, uma formação que foram 20 e pouquinhos anos com um pedagógico, que não deixou de ser. Hoje é uma outra estrutura de levar o conhecimento para as pessoas, é um conhecimento de existência, através dos cursos, através das mentorias, falando de relacionamento. Mas um relacionamento na prática, na vida a dois, sem ficar floreando aquilo que querem que a gente seja, de se colocar em moldes de caixinhas, que para mim isso não dá. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas que leve realmente para cada pessoa despertar de si mesmo, para que tenha essa felicidade transbordar para o outro. A maioria dos problemas de relacionamento estão dentro de nós, por mais que a gente tenha aprendido lá na infância que a culpa está sempre no outro, a culpa está sempre no mundo externo, e as soluções estão dentro da gente quando a gente quer e deseja olhar quais são verdadeiramente as questões que estão por trás de tudo aquilo que não está bem, que precisa ser ajustado. Sim. Então, hoje, meu trabalho é como mentora de relacionamento. E aí, claro, tem os cursos, tem as mentorias, tem as palestras, vai se englobando, vai se estendendo, e as teias são todas conectadas umas às outras. Perfeito. Bom, eu estava lendo o seu capítulo, eu achei sua trajetória minha muito parecida. Eu também comecei como professora, só que eu não sou pedagoga, eu sou graduada em letras, foi minha primeira graduação. E aí eu comecei a entender que tinha algo por trás ali que estava impedindo, né, o desenvolvimento daquelas crianças, por que alguns aprendiam e outros não, porque alguns eram agitados e outros não, e a minha cabeça é de TDAH, né, eu sou TDAH, então não consegue se conformar com só com aquilo, então eu quero saber, eu quero hiperativa total, né? E aí eu comecei a buscar respostas para mim, para eu entender. E aí eu comecei nessa trajetória aí do autoconhecimento e fiz especialização primeiro em pedagogia, depois em neuropedagogia, em psicopedagogia, aí fui para a parte
fiz uma formação junguiana, depois constelação familiar, e foi... Chegamos aqui. A gente está nesse mesmo caminho, é isso aí mesmo. No meu caso, comigo não começou por mim. Começou pela minha filha. Uhum. Porque, na época, eu não tinha um diagnóstico dela. Mariana era uma criança especial, que eu tive 2 crianças na mesma criança. Eu tive a criança normal, né? Que a sociedade coloca dessa forma, e que com 5 anos e meio manifestou uma doença. E aí, para uma mãe que era professora, que tinha aquela exigência que a gente tinha com os alunos de sala de aula, como minha filha não aprendia, como eu passava as coisas para minha filha não compreendia. Então, eu fui nessa busca para a Mariana, para saber que diagnóstico era aquele, o que ela tinha, e por isso que eu fui fazer, na época, psicopedagogia, e fiz a clínica, fiz a institucional, e me aprofundando. Só que depois que a Mariana faleceu, eu me separei do pai dela, como 99,9% das mães de crianças especiais, que eu falo, se você quer realmente dar valor enquanto ser humano para sua família e para o mundo, vá por um hospital de verdade, que você começa a ter outros tipos de valores, outros tipos de olhar, você começa a enxergar de verdade o mundo. E não é nem um hospital assim que as pessoas estão com 80 anos e estão indo, não, é um outro olhar. E lá, com a Mariana, eu comecei a me despertar para o mundo, e depois do falecimento eu percebi que eu repetia padrões. E esse repetir padrões... Gente, espera aí. O problema não está no outro. Eu tinha um relacionamento de 4 anos com um, 3 anos com o outro, e eram os mesmos padrões, só mudava o nome. Então, o problema não estava com eles, o problema estava comigo. E aí, sim, foi uma outra entrada de busca de autoconhecimento para realmente trazer realmente a solução. Eu falo muito no meu trabalho que o foco tem que ser na solução. E não é tampar o sol com a peneira, como muitos fazem. Sim. Claro que isso é uma decisão. É de cabeça, né? É uma decisão. É dolorosa? Claro, porque a zona de conforto é mais gostosa. A zona de conforto é uma delícia, né? Aquele edredom quentinho é uma delícia. Mas quando você realmente decide tirar as camadas, você vai vendo, nossa, como eu não fiz isso antes. Quanto tempo eu perdi, né? E aí isso tem a ver com o meu capítulo, que é realmente esse olhar do feminino, esse olhar da mulher, esse olhar da mulher da totalidade, e aí indo mais profundo, que eu fui realmente na raiz, que a raiz, por mais que haja hoje em dia, ainda eu acho que uma forma até hoje é mesmo indo para machucar com intenção. É na mulher preta, que é a base da sociedade, é a base de tudo. E quando a gente vai falando da base, que é realmente as questões que nós estamos aí, todo mundo quer a cura, todo mundo quer melhoria, todo mundo quer a cura para a humanidade, todo mundo quer... Mas se você não for na base das questões, realmente, aonde que está ali o problema, não vai ser solucionado. Se eu trato mal a minha mãe, como é que eu vou viver bem com a minha mulher? Se eu não sei lidar com as dores que meu pai trouxe, como é que eu vou viver bem com meu marido? Aí, pensando na base da sociedade, as dores da humanidade, está exatamente não olhar as questões. E essas questões têm a ver com a mãe, tem a ver com o feminino, tem a ver com a mulher, indo na profundidade mesmo na mulher preta. Nossa, eu acho muito legal a forma como você coloca isso com tanta propriedade, porque, assim, eu, como consteladora, sei que a base, né, não das dores, mas das não aceitações, vamos dizer assim, das não concordâncias, estão muitas vezes nas nossas raízes ancestrais, né? Às vezes a gente não sabe por que a gente não concorda, não se sente confortável, não se sente bem em determinadas situações, e aí essas situações se repetem sucessivamente na nossa vida. E a partir do momento que a gente consegue olhar para trás, né, honrar nossa ancestralidade,
que está nessa raiz preta, sim, né? Esse cabelo cacheado que eu tenho aqui, que eu alisei hoje, mas ele está aí. O meu é meu porque eu comprei, tá? Porque o Renato meu, tem muitas facetas. Os meus cachos eu honro porque eles trazem o meu pezinho na senzala, que eu muito me orgulho, né? Porque todo mundo tem, não tem jeito, né? Se é brasileiro, tem. Então, eu realmente honro muito isso. E eu acho que honrar e conseguir olhar para isso e concordar e aceitar, olha, me emociono, porque isso tem muito, muito, muito a ver com todas as curas que eu tive na minha vida, relacionadas especialmente à minha mãe. E é tão bom poder olhar para isso com alegria e não com dor, sabe? Vendo essa transformação e vivenciando isso na vida de outras pessoas. E pessoas que têm essa coragem de abrir e falar abertamente sobre isso e se reconhecerem como são pessoas que estão um passo à frente, porque a nossa sociedade, infelizmente, vive em busca de cumprir padrões, de estabelecer padrões e seguir esses padrões. E eu sou uma pessoa que sempre vivi fora do padrão. Eu sempre fui a ovelha negra da família, a que não queria seguir as regras, a que questionava, a que peitava, a que não aceitava imposições. Meu pai sempre brincava, fala para o meu marido, sabe? Ele fala assim, achei que eu fosse morrer e não ia ver a Sofia obedecendo um marido. Isso é muito forte. O que eu não entendo, o que ele não entendia, na verdade, né? É que não é obedecer um marido. Hoje eu tenho um marido que respeita o meu sagrado direito de ser quem eu sou. Então eu posso ser quem eu sou e por isso dá certo. Quando ele me pede algo, quando ele fala para mim, amor, dá para você não fazer isso, ou vamos fazer tal coisa em vez de fazer tal coisa, isso é leve para mim. Porque eu sei que a gente trata com amorosidade. Exatamente. Ele não está me impedindo de ser quem eu sou, ele não está impondo um padrão, ele não está me violentando. A gente está construindo um caminho gentil e amoroso que faz sentido para nós dois. Então, não é que ele me tomou, como dizia meu pai, ele me respeita, eu tenho espaço de ser quem eu sou, estando ao lado dele. Mesmo que para algumas pessoas talvez não entendam isso, porque ele é bem ogro, sabe? Ele é bem bravão, diretão, não sei o quê, mas a nossa comunicação funciona internamente muito bem. Então, até quando ele está sendo ogro, o jeito dele de lidar com a vida é muito bacana. Aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas são muito chucras, assim, muito de fazenda mesmo, sabe? Não tem muito mimimi, é direto e reto e tá tudo bem. É cultural, né? E não é violento. É cultural, é diferente, são diferentes. É a mesma coisa que para algumas pessoas que não estão felizes ou confortáveis em ser preta, se você falar uma mulher preta, a pessoa vai se ofender. Não, eu não sou preta, eu sou negra. Não está confortável. Por exemplo, para mim, isso aí não tem importância nenhuma. Sim, porque preta, não faz diferença. Negra, não te incomoda. Para mim, não faz diferença. Um passo além disso. Né? É a mesma coisa quando alguém fala, nossa, seu marido é grosso. Ele não é grosso, ele é assim. E por eu amá-lo e respeitá-lo como ele é, eu não tento moldá-lo, assim como ele é comigo. Ela, nossa, você é muito brava. Eu não sou brava, eu sou objetiva. Ele não pode esperar que... Mas você já percebeu que são conotações que colocam para nós, sim, mulheres, principalmente? Exatamente. Quando você me fala que seu marido é assim, eu sou assim. Direto. Tudo bem, né? Exatamente, respeitar o sagrado direito do outro ser como é. E eu achei muito legal essa questão de você falar sobre casais, porque o que acontece? Eu nos meus atendimentos, né, que eu trabalho muito com terapia de casais, terapia sistêmica para casais, muito, muito. Na pandemia, então, meu Deus, como eu ganhei dinheiro. Como eu fui contribuição, porque, vou falar, o negócio foi feio, né? A pessoa era obrigada a ficar com a pessoa que escolheu do lado e não dava conta, né? Meio estranho, porque né? viviam em máscaras o tempo todo. Exatamente. E jamais conviveram. Essa que é a verdade. Então, assim, eu acho que o princípio básico do relacionamento, eu queria ver com você qual que é a sua opinião sobre isso, é que o casal
respeite o sagrado direito do outro ser quem é e ame o outro assim como ele é. Olha, eu amei essa tua frase, sagrado direito do outro de ser quem é. Isso é uma frase que eu uso na minha mentoria, assim, você ama, então respeita o sagrado direito do outro ser quem é, não tenta mudar o outro. Vocês têm que encontrar um caminho que seja gentil e amoroso para os dois de conviverem, de traçar objetivos, de criar planos para o futuro, de encontrarem harmonia em conviver, sendo cada um quem é. Porque o que eu mais escuto aqui quando chegam no consultório é: porque o meu marido, eu queria que meu marido fizesse isso. Então não é o seu marido, meu bem, troca de marido, porque essa pessoa não é assim. O que acontece é que a gente idealiza muito, um ser. E às vezes também, aí a gente tem que ser muito realista. Tem pessoas que colocam máscaras para viver certos relacionamentos por causa da sociedade. Sim. Só que chega um ponto, como na pandemia chegou, que a máscara não conseguiu ser sustentada. Também tem esse lado. Eu vivi isso na prática. Para mim, a pandemia, enquanto pessoal, enquanto trabalho, principalmente, foi maravilhoso. Para mim. Para a pessoa que estava ao meu lado, que eu escolhi para estar ao meu lado, foi péssimo. E ali tinha uma sustentação de máscara, que eu, enquanto profissional, eu percebia isso, mas aí eu não sou a terapeuta da pessoa, eu sou a esposa, a mulher, que a maioria dos erros das mulheres, elas se colocam como mãe e depois reclamam, como enfermeira e depois reclamam, como terapeuta e depois reclamam. O seu posicionamento é de mulher, esposa e companheira, ponto. Não é para você ficar lá tratando como se fosse uma criancinha. Ele tinha questões dele que precisavam ser resolvidas, e em algum momento aquilo explodiu. Explodiu na pandemia. Só que ali também explodiu coisas a nível que era dele com ele, que não era comigo, que eu também não enxergava. Como, por exemplo, foi a primeira vez que eu escutei: eu tenho inveja de você. Isso aconteceu. Quando eu escutei, foi simplesmente porque na pandemia eu escrevi 2 livros que eu uso nos meus cursos como material didático, e foi essa fala: porque você escreveu 2 ao mesmo tempo? Eu falei: escrevi. Só que eu não tinha o tamanho da dimensão daquela proporção daquela inveja. Eu até olhei e falei assim: não deveria de ser eu admiro você, mas aí entendo que também nós, como seres de luz, às vezes você está se relacionando com uma pessoa que tem uma densidade mais baixa, você tem mais elevada, às vezes você nem percebe, porque a sua densidade já está aqui, que isso não te atrapalha. Uhum. Então, há também situações que a pessoa se coloca numa máscara e não vai ser sustentada, e esse relacionamento também acaba por isso. Às vezes o nível energético de ele entra num crescimento tão grande porque essa pessoa buscou esse crescimento de elevação e a outra pessoa não quis, e está tudo certo. E vamos cada um seguir a sua jornada, respeitando o que cada um quer para a vida. Essa questão de que tem que ser feliz junto, eternamente, até que a morte você separe, não concordo, entendeu? Eu sou do princípio. A gente não tem que nada, a gente tem que viver uma vida leve, que faça sentido, ponto. Troque o que precisar trocar, troque o marido, troque a casa, troque a profissão, se ajusta. A gente não é obrigado a seguir uma rota eterna, né? Eu sempre falo para as pessoas nas mentorias: observe a sua vida e não pense sobre ela. Sinta a sua vida. Está sendo leve ou está sendo pesado ser quem você é? Se está pesado, bebê, encontra o que você vai trocar, porque alguma coisa está fora do lugar. Né? Volta para o teu lugar, se reconecta com você, vamos traçar um novo plano de ação. E foi assim, baseado nisso, que eu desenvolvi o meu método de design de vida, que é um método aí que eu já tenho de mais de 3.000 pessoas, graças a Deus, com excelentes resultados, e que a gente atua com esse método em 4 áreas. A pessoa escolhe 4 áreas da vida e aí a gente vai aplicar as ferramentas que eu desenvolvi para remodelar, né? Realmente um design. Então, a minha casa está destruída, eu vou fazer uma super reforma, jogar fora o que não serve mais, comprar o que eu preciso de novo, trocar mobília, trocar os adereços, trocar tudo que for necessário para que eu me sinta bem dentro dessa casa. É basicamente isso que a gente faz em 4 áreas. A pessoa daí escolhe livremente quais são as coisas. E quando a gente faz o design de vida de casal,
No primeiro encontro, a gente traça como a gente quer estar daqui a 30 anos, então, ou a 20, dependendo da idade do casal, né? Porque sempre é tempo. Eu já acompanhei casais que estavam ali há quase 45 anos casados, a ponto de se divorciarem, mas se amavam muito e repactuaram os acordos para que fosse leve viver esse resto de vida juntos, né? Assim como já tem de muitos casais que eram completamente apaixonados, tinham um tesão louco, mas não tinha sentido de vida junto nenhum. Um queria comprar casa própria, passar no concurso público, o outro queria fazer mochilão e viver a vida na estrada. Então, assim, como que vão estar juntos? Se a vida que eles querem são completamente diferentes. Então, precisa ter um alinhamento, precisa ter um propósito em comum para que só o amor não basta, isso é ilusão. Né? Porque o amor só não sustenta um casamento. Um casamento ele é feito de várias situações. Precisam ter ajustes. E esses ajustes têm a ver com ceder. Exatamente. Não ceder e concordar, eu acredito, Renata, porque o ceder, a gente não pode só ceder. É aquela coisa, né? O respeito, né, ao outro começa a partir do respeito a mim mesma. Então, eu vou fazer acordos e combinados que sejam leves para mim e para o outro, assim como eu vou pedir para que o outro também ceda e ajuste algumas coisas que sejam leves para ele, possíveis para ele. Por isso que é tão importante a gente saber o que é negociável e o que é inegociável dentro da relação. Isso a gente sempre faz no primeiro encontro. O que é negociável e o que é inegociável? Vamos estabelecer isso e, a partir disso, a gente vai fazer novos combinados. Acho que faz muito sentido isso. Eu estava vendo o teu material no teu Instagram, os teus cursos, tudo, eu achei tudo tão legal, tão bacana. Eu falei, gente, é tão bom ver mulheres que têm posicionamento, assim, sabe? Nas tuas falas, na forma como você conduz lá o seu trabalho, uma mulher forte, sensível ao mesmo tempo e com muita assertividade no que fala. Eu gostei demais de te ouvir. Obrigada. E eu procuro trazer, assim, conhecimento mesmo com um olhar de leveza, sabe? E que as pessoas entendam, compreendam como colocar esse conhecimento e trazer para essa vida esse conhecimento que se transforma em um autoconhecimento para que realmente se coloque na prática. Assim, as minhas jornadas de trabalho, eu já sou fora dos padrões da caixa mesmo, e até o trabalho foi fora da caixa. Porque eu comecei meu trabalho, não foi no Brasil, foi na Argentina, numa palestra que eu dei, porque eu fui empurrada para dar essa palestra, e eu estava de férias. A vida te chamou e você aceitou. A vida me chamou literalmente, tipo, tá na hora de você nascer, você tá aí não querendo sair do útero, é agora. E aí eu tive que dar essa palestra, e foi para homens e mulheres, e foi muito, muito bom. E ali eu percebi que tem realmente um volume de homens que querem se transformar também para os seus relacionamentos. É mais difícil? É. Porque a caixinha foi moldada para que eles tivessem todos os benefícios e não tivesse nenhum tipo de aperfeiçoamento de, opa, o que está acontecendo? Será que essa questão vem de mim? Será que eu estou tratando bem essa mulher? E eles só percebem quando, infelizmente, como as músicas mesmo românticas falam, só percebe quando perde. E aí que cai a ficha. O que eu estou fazendo que eu não estou nutrindo a mulher que está ao meu lado, eu não estou nutrindo o meu relacionamento, estou perdendo a minha família. A maioria dos homens, eles não percebem isso, porque é cômodo não ouvir essa mulher, não enxergar essa mulher. É o famoso entra por ouvido, sai pelo outro, está ali olhando, mas não está enxergando. E a mulher é completamente diferente em relação ao masculino, em relação a isso. A mulher fala. Se ela está com um problema, ela fala. Se ela está com uma questão, ela fala. Ela tenta trazer esse diálogo para a família de uma forma, de qualquer maneira. Só que se o outro também não permite que haja essa escuta, não tem como esse relacionamento seguir numa jornada, como você falou, né, de ambos estarem ali juntos e compartilhar a vida, compartilhar o amor, porque o amor sozinho não sustenta. A gente tem realmente questões da vida prática, da vida a dois, dessa vida do cotidiano, de começar a enxergar o cotidiano como uma maravilha. Só que a gente aprendeu. E aí, sim, é trazido num sistema que o cotidiano é ruim. Não, o cotidiano é bom. Mas como que você faz isso com o seu cotidiano? Como você vive esse seu cotidiano? Como que você cuida do outro? Como você vive com o outro? E aí cabe a você
fazer com que se torne cada dia um dia mais especial da sua vida. Claro que fazendo isso com amor, com leveza. Eu aprendi isso na dor. Cada dia era o dia mais importante da minha vida, quando eu soube que a minha filha tinha um diagnóstico que ela viria a falecer. Então, ali eu prometi que, filha, cada dia vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. Foi uma promessa que eu fiz para ela e eu coloco isso para a minha vida todos os dias mesmo. Por mais que a gente, enquanto ser humano, mesmo enquanto terapeuta, enquanto profissional, as pessoas têm uma idealização que a nossa vida gente, a gente sofre perfeita, né? Não tem nada. Não, a gente está aqui desse planeta, na Mãe Terra, para a gente aprender. Nós simplesmente fomos escolhidas para levar esse conhecimento para as pessoas, para tornar a vida das pessoas mais leve. Mas a gente tem as nossas próprias questões, sim, e às vezes a gente até passa por certas situações para que entenda e compreenda melhor o outro. Isso, eu costumo dizer que um terapeuta só vai com o seu paciente, não gosto de chamar de paciente, eu chamo meus pacientes de ativos. Então, porque paciente, eu não quero ninguém paciente aqui, eu quero quem está ativo, disposto a mudança, a crescimento, então eu não quero paciente, eu quero ativos. Então, eu sempre falo para os meus ativos que o terapeuta só vai com ele até onde ele já foi na própria vida. A gente não consegue ajudar a ressignificar uma dor que a gente ainda não ressignificou. Então, por exemplo, numa constelação, se uma pessoa vem constelar e eu vejo lá aquele emaranhamento, aquela dinâmica em relação à mãe, se eu não tivesse conseguido ressignificar, sustentar, nutrir e honrar a minha relação com a minha mãe, eu não teria condição de solicitar, de posicionar o meu cliente para que ele conseguisse fazer isso. Assim como na vida, em relacionamento, em tudo. Hoje eu vivo um casamento de 10 anos, maravilhoso, com um homem que me permite ser quem eu sou. Mas eu vivi o meu primeiro casamento que durou 18 anos, sobre uma pressão psicológica que eu não sei como eu sobrevivi. Então, e hoje eu honro e agradeço e realmente reverencio tudo que eu vivi com ele, porque se eu não tivesse vivido aquilo, né, a história da dualidade, a luz e a sombra, só existe a luz porque existe a sombra. Se não existisse a sombra, a gente não conseguiria ver a luz. E a dualidade, ela é essencial para o crescimento do ser humano, né? Então, tá aí as situações aí desafiadoras da vida para nos empurrar para cima, para nos fazer crescer, né? Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Renata, é a questão de uma pessoa do relacionamento, seja o homem ou a mulher, estar em busca do desenvolvimento e o outro não. Chega um momento, o que eu sempre falo, né? Quando eu estou atendendo, às vezes vem só a mulher ou só o homem, e eu atendo muitos homens. Não sei se é porque eu sou muito direta, muito objetiva, não tenho muito mimimi, então os homens acabam se identificando, eu tenho muitos ativos homens. E aí, eu digo assim, isso não importa. O importante é vocês conseguirem estar pelo menos na mesma página, mesmo que um esteja no rodapé e o outro esteja lá em cima. Enquanto estiver na mesma página, é possível ficar junto. Agora, se você virar a página, a cada um numa página diferente, não tem mais sentido nenhum estar junto, aí é o momento de fazer o corte. Então, a gente tem que se observar, né? Não dá para exigir que o outro siga. O que eu vejo muito é a mulher vem para a terapia, vem para o autoconhecimento e quer impor isso para o marido. Quer exigir não dá isso. certo. Tem que ser no seu momento, né? No momento que faz sentido para a pessoa, porque tem que ser de dentro para fora, não adianta ser de fora para dentro, não vai funcionar. Né? Isso é tão forte, porque a própria... Aí depende da crença de cada um, isso não importa, eu sempre falo isso, não importa. Deus, os mentores, os guias, centelha divina, o que for do credo de cada um, se há realmente teve um crescimento muito forte exponencial enquanto ser humano, enquanto entender e compreender a sua sagracidade, que aí não tem a ver com religião, se entender e compreender, eu sou uma mulher sagrada, eu sou um homem sagrado, eu realmente estou me aprimorando, me aperfeiçoando, a própria divindade acontece em questões que esse rompimento. Sim. Porque energeticamente não bate mais, não tem a mesma ressonância. Precisa ter essa dualidade, mas quando a pessoa se torna realmente numa elevação vibracional de mais luz, não consegue se conectar com quem está com uma densidade baixa.
Aí é o momento que virou a página, aí não tem mais jeito. Tem como. Não tem como, já está... Tem como. Não está na mesma estação, não conecta mais. Não tem como. E é maravilhoso para que ambos, cada um possa seguir o seu crescimento enquanto pessoa. Exatamente. Cada um não tem possa buscar o seu melhor. Não é sobre certo e errado. Quem está certo, quem está errado, não é sobre isso. Né? Não é sobre certo e errado. Ter razão ou não ter razão. É realmente sobre estar leve ou estar pesado, né? Tá feliz, não tá feliz. É isso aí. Um dia meu marido falou assim para mim, eu não entendo por que você tá comigo. Eu falei, por quê? Ele falou, você não precisa de mim para ter dinheiro, você não precisa de mim para fazer o que você quer, você não precisa de mim para nada. Eu não entendo, eu tenho medo. Um dia ele falou para mim, eu tenho medo de você um dia me deixar. Eu falei para ele, olha que coisa mais linda que você está dizendo. Você está dizendo que eu não preciso de você por nada, para nada. Eu só estou aqui só porque eu te amo. Quer um motivo melhor do que esse? É só porque você é quem você é, só por isso. Então você fica tranquilo, que enquanto você continuar sendo quem você é, eu vou continuar aqui. Ele ficou pensando assim, ele falou, cara, você fala umas coisas que eu não entendo. Eu falei, tá bom, amor, não precisa entender. Só fica tranquilo que eu tô aqui. Mas essa é a verdadeira conexão, o verdadeiro amor. Estar porque você ama. Só que a maioria das pessoas vive um relacionamento porque estão por apego, estão por medo, estão por causa de uma dor que possa vir a acontecer. Você está por desejo, você está porque você quer ficar com essa pessoa. Isso que é lindo, isso que é o amor. É a mesma coisa no relacionamento. O outro está disponível em ajudar ao outro sem querer nada em troca. Não é pensando assim, eu vou ajudar porque eu vou ter o retorno. Isso. Mas é desafiador do mesmo jeito, né, Renata? Porque assim, nós somos duas pessoas muito fortes, duas pessoas muito bem posicionadas, assim, sabe? E ele também não precisa de mim para nada. Ele é um homem completamente independente, decidido, e não precisa de mim para nada. Eu vou te cortar dizendo uma frase que me falaram para mim. Eu vou dizer para você. Ao lado de uma rainha, só um rei. Bem isso. Mas olha, eu vou falar, o duro é os dois reis, o rei e a rainha, conseguir ver quem manda mais. Ao lado de uma rainha, só um rei. Mas é muito bom, é muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renata, eu já falei demais aqui, eu quero te ouvir. Qual é, você que é assim, tantos casais, né, tantas pessoas aí no seu projeto, é uma academia, é o quê? É uma universidade de relacionamento? Como você chama aí? Então, as coisas acontecem, vão acontecendo, e eu sou aquela que faço os movimentos e nesse espiralado da vida. Quando eu comecei com as mulheres. Uhum. Meu trabalho era só com as mulheres. Depois os homens começaram a pedir, e a forma como começaram a pedir, eu não tinha escutado que o universo estava me trazendo, eu renegava, não. E aí depois eu falei assim, opa, 5, 6 homens de uma vez, isso aí não é estranho. Comecei a trabalhar com os homens. Só que agora eu tive uma outra percepção que vai mudar tudo de novo. E tá tudo certo para mim, sabe? São os movimentos que eu vou entendendo, compreendendo, que me é me trazido, e vou nesse crescimento, nesse movimento. Eu acho que a gente tem que viver realmente em transformação, porque a vida é isso, é subida espiralada. Começou com um trabalho que era só focado para mulheres, depois um trabalho que começou focado realmente para esses homens que querem conhecer, entender, compreender o feminino, a sua essência do feminino, para aprender a honrar realmente uma mulher, que não é... Hoje está umas coisas assim na internet que eu nem decidi nem fazer parte nem de fala de movimento, porque é muito difícil. Cada coisa bizarra que eu vou te contar. É muito difícil escutar, ainda mais quando você transcende. Por mais que eu saiba que às vezes é necessário um posicionamento, mas também, para que eu vou me conectar com essa energia e ficar falando sobre isso? Quem está comigo quer outro tipo de crescimento. Então, o que vai ter aqui de spoiler que eu já vou falar, vou unificar o trabalho para homens e para mulheres. Não sei se vai ser um instituto, não sei se vai ser uma universidade, uma escola,
mas vai ser sim para casais, para homens e mulheres que querem realmente essa transcendência enquanto ser humano, para viver uma vida a dois feliz, com acúmulo de sorrisos e tesão da vida. É esse o meu objetivo. Porque não, porque não tem vida se não tiver tesão, né? Tem que ter tesão. Tem que ter tesão pela vida. E a verdade é essa: acúmulo de sorrisos e tesão pela vida. E realmente aprender que, opa, o que meu marido quer sinalizar? Sabe? Porque também nós mulheres temos muitas dores do nosso feminino, que são trazidas de geração em geração, e a gente acaba, muitas vezes, sendo mulheres que agredimos um homem sem perceber. Mas a gente está num momento também muito doloroso, como agora desse movimento, como eu te falei, de Red Pill. Gente, o que é aquilo? É algo muito difícil, que muitos homens estão entrando isso na cabeça deles, eles estão agindo, realmente está retrocedendo aquilo daqueles momentos passados da história, está voltando de uma outra maneira, porque não foram bruxas queimadas na fogueira, foram mulheres que tinham um posicionamento, tinham conhecimento de si mesma, tinham as opiniões, tinham conhecimento de cura das ervas, que hoje, eu fico assim, eu tratei uma mulher que, por exemplo, ela não tomava um chá. Por que você não toma um chá, né? Olhando por esse lado terapêutico. Porque para ela o chá, as ervas era uma coisa demonizada. Olha como muitas coisas são colocadas na nossa cabeça que nos dificultam até a gente ter realmente a nossa cura do ser humano enquanto na totalidade. Então, eu quero trazer esse tipo de trabalho. Claro que, para que seja firme, tem que ser um passo a ser dado, cada passo. E eu já estou nessa trajetória, né? Fazendo isso no caminho. Está no caminho. Mas vai ser um trabalho muito bonito. Eu comecei a entender o que estava sendo proposto, que era realmente essa unificação. Mas precisou desse... Né, como faz o rio, né? O rio faz assim para poder fazer assim. Cortar para depois se unir, né? Então, agora... Porque realmente vieram homens para mim que... Nossa, Renata, você mudou minha vida. Porque ensinar um homem que não é assim que se trata uma mulher. Olha o que você está fazendo com a sua mulher. Se você quer reconquistar a sua mulher, não é desse jeito que você tem que falar com ela. E os homens não têm essa percepção, tá? Porque é repetição do que aprendeu. É repetição do que aprendeu. Eles não sabem. E às vezes é uma coisa tão óbvia pra gente. Eu tenho 3 meninos e uma menina que é a caçulinha. São 4 filhos. E 2 netos, meninos. Parabéns, hein? Não tem a mínima. O maior tesouro. E eu sempre ensinei os meus filhos a fazerem tudo dentro de casa. Os meus filhos sabem cozinhar, sabem lavar roupa, sabem arrumar as coisas deles, apesar de não fazerem. Tá? Em casa não precisa fazer, tem quem faça. Mas eles sabem. O meu mais velho casou recentemente, né? Vai fazer 1 ano. E acho que já fez 1 ano. E ele é muito parceiro da esposa dele. Eles dividem todas as tarefas da casa, porque ele fala, mãe, as tarefas não são da casa, são da família. Então, é responsabilidade da mulher. Por que eu estou trazendo isso? Né? Por conta da sua fala. Os homens não foram ensinados. Né? Vem de geração esse comportamento, de que essa responsabilidade é da mulher. Sim, a mulher tem a responsabilidade de cuidar da vida. Está no feminino, nutrir a vida. É uma função, né? Que foi desde a amamentação, da gestação, tudo isso é uma função feminina. Não tem como o homem gerar vida, não tem como o homem amamentar o seu filho. Existe essa função. Porém, para que essa mulher esteja bem, esteja equilibrada, esteja feliz com essa função, ela precisa ter um companheiro do lado. Eu sempre falo que a mãe amamenta, mas o pai pega a criança no berço e põe no colo da mãe para ela amamentar. Então, ele tem que estar ali, ativo, parceiro, e realmente dividindo as tarefas que são da família. Né? E as mães de meninos têm essa função de preparar os filhos para essa nova realidade, que é mais harmônica, que é mais gentil para os dois. Então, quantas e quantas vezes o meu filho fica em casa com os gêmeos para a minha nora poder sair para trabalhar? Quantas vezes? Às vezes ela tem uma empresa de marketing, às vezes que ela trabalha em home office,
E, às vezes, ela precisa sair para atender um cliente, uma coisa, e eles optaram por não ter babá. Por conta de um histórico aí de violência por babá que meu filho sofreu quando era pequeno, depois disso eu nunca mais quis babá, e ele cresceu sem ver, eu criei os 4 filhos sem babá, e ele quer fazer a mesma coisa com os gêmeos, ele prefere. Então, eles optaram, organizaram, mas sempre dividiram as tarefas domésticas e financeiras, dividem a vida, né? Tem momentos em que ele ganha muito mais do que ela, tem momentos em que ela ganha tanto quanto ele, o dinheiro é da família. Então, é uma consciência de colaboratividade, que eu acho que faz toda a diferença nos relacionamentos. Não tem um que pode mais, um que manda mais, um que sabe mais. Construir junto essa comunhão, sabe? Eu acho isso muito bonito. E é responsabilidade das mães, se não querem carregar esse peso, ensinar aos próprios filhos que não sobrecarreguem suas mulheres. Mas, assim, a gente também vive um âmbito de mães de menino, sendo realista, né? Que a maioria quer dominação desses meninos e colocar esses meninos no lugar de homem dela. Marido. Isso é trágico. Você sabe que o volume é alto. E nisso, muitos relacionamentos, se a gente vê esse emaranhado nas constelações, muitos relacionamentos não dão certo porque esse homem que está começando uma trajetória, uma jornada com a mulher que ele escolheu, ele, na verdade, ele não sabe que ele já é casado com a mãe. Sim, nossa, isso é muito, muito, muito comum. Muito comum. E ele quer dar certo, ele quer um relacionamento, mas ele não consegue engrenar. Então, essas mães também de meninos precisam se colocar como mães e não como sendo a esposa desse seu filho. Se colocar mesmo no ir embora, né? Preparar o filho para ir embora, abençoar o filho para que ele possa ir embora, fazer com que esse filho vire homem e vá para a vida. Vai embora, vaza, vai cuidar da sua vida. Eu falo para meus filhos. Nesse papel do lugar da mãe, o papel da mãe é muito importante. Sim. Porque essa mãe está com muita dor dentro dela, porque às vezes ela não teve um bom relacionamento com o pai dessa criança, ou com o marido, ou nunca deu certo, ou tem frustração, e ela pega pega esse filho para ocupar esse lugar de marido dela, ou também essa mãe de menina, que ela, por causa das frustrações dela emocionais com os homens, colocam toda essa dor nessa menina, e essa menina já coloca dentro dela várias crenças e ela não dá certo com relacionamento nenhum. Aquela história de ensinar a filha que o homem não presta. E são várias falas sutis. Sim. Várias falas. Eu sou uma que eu me coloco nisso, que eu escutei muitas falas. Nenhum homem presta. Você tem que ser uma mulher extremamente independente, você não vai precisar de homem nenhum. Como é que eu vou viver um relacionamento bom com alguém se eu não preciso de ninguém do meu lado? Então, são várias falas que nós, mulheres de uma geração, principalmente, escutamos muito. E, ao mesmo tempo, a gente deseja o príncipe encantado. Ah, não, o príncipe encantado não existe. Até vai entrar um post hoje sobre isso. Ah, o príncipe encantado não existe. Mas, inconscientemente, você procura o príncipe encantado. Você procura a perfeição. Como os homens procuram aquela mulher que é igualzinha à mamãe. Então, são várias crenças que foram colocadas ao longo da jornada, e principalmente de uma geração, que precisam realmente ser eliminadas para que as coisas comecem a fluir, para que comece a dar certo os relacionamentos. E aí é que está. A questão não está no outro. O outro tem as questões que estão ali com ele, e beleza. Mas as questões estão dentro de você. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você deseja, o que você não deseja, quais os acordos, o que você aceita, o que você não aceita, você não vai entrelaçar um relacionamento. Claro que você só vai saber na convivência, porque não adianta que você não vai olhar papum. Não está escrito aqui, ó, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não está escrito. Como você trouxe, né? As máscaras, a gente até aguenta sustentar por um tempo, então engana, você só vai mesmo conhecer a pessoa quando ela estiver sem as máscaras. Sem as máscaras. Com o tempo, você vai saber quem é quem. E se você está forte em você, você não sustenta.
Você não vai querer continuar vivendo aquilo e depois reclamar. Você não vai querer ser a mamãezinha para sustentar esse relacionamento. Você não vai querer ser aquele homem também que sabe que as suas ações são destrutivas, as suas ações não são legais. Você vai perceber que, como hoje a gente vive num sistema de relações muito líquidas, e tem um porquê disso, quando você vai aprendendo, você vai tendo esse conhecimento, e você vai percebendo assim, nossa, como muita coisa é colocada na minha mente para que eu faça, porque as pessoas começam um relacionamento agora, daqui a pouco acaba, vai para outro. Como eu escuto muitos homens quando, né, colocam um vídeo, parte para outra. Esse homem que falou partir para outra, ele não é nem feliz com ele mesmo, nem no relacionamento, fica nesse troca. E o que isso está gerando de felicidade para ele? Nenhuma, só frustração. E quer que esse outro que está querendo desejar a sua transformação para se tornar uma pessoa melhor, viver nessa mesma frustração. Então, quando a gente tem essa percepção de olhar realmente para dentro, você transborda para fora. Exatamente, isso é um processo interno, né? Que leva um tempo, é desafiador, não é milagroso, mas é essencial para quem está na busca, né? Você fala assim, o meu propósito, o propósito que eu trabalho, né? Que eu busco desenvolver na cultura, não é um propósito externo, é um propósito de 1% ao dia. Então, 1% ao dia é a minha meta evolutiva. Eu vou ser melhor 1% ao dia nisso, e eu vou. Sem pressa e sem pausa, né? Tem que ser aquela constância da consciência, porque não adianta eu me mergulhar, fazer uma imersão, fazer um negócio, ficar lá, entender um monte de coisa, receber um monte de informação e não conseguir colocar isso em prática na minha vida. Então, sem pressa e sem pausa, vamos lá, 1% ao dia. Eu acredito de verdade que o propósito do ser humano, eu estou dizendo como raça, como egrégora, é esse aperfeiçoamento, não em busca da perfeição, mas em busca de uma melhor versão, como espécie, né? Como espécie humana mesmo. E isso está nesse 1% ao dia. Não adianta a gente almejar e falar, nossa, eu quero ser igual a Renata. A Renata é incrível, eu quero ser igual a Renata. Mas e aí? Eu não sou a Renata. Nunca vou ser. É porque as pessoas não entendem, porque às vezes você olha... Mas o que levou a Renata... Será que eu quero passar por aquelas dores todas que a Renata precisou para aprender, para ser? Será que eu vou querer passar todas as dores que a Sofia passou para que a Sofia se tornasse a Sofia? É isso que as pessoas não entendem. E cada um tem a sua trajetória, cada um tem o porquê de tudo. Às vezes, algumas pessoas vão passar pela dor para ter alguma transcendência. Às vezes, tem pessoas que vão viver naquela vidinha que acha que está tudo bem, está tudo certo, e não está, mas está enganando. Eu falo que no meu trabalho é a vida real mesmo a dois, mas não é a vida que você posta no Instagram, aquelas fotos maravilhosas e perfeitas. Porque quantos não postam fotos de vidas maravilhosas e perfeitas e dentro de casa de 4 paredes? É um fuzuê, não tem respeito, não tem amor, não tem admiração, não tem acolhimento um pelo outro. Mas a foto está ali linda. A foto está perfeita. Eu conheço vários casais em torno de mim que a vida é assim, perfeita na rede social. Mas no dia a dia é outra história da trajetória. Meu marido não tem nem mais rede social, nenhuma. Porque ele fala que eu faço muito bullying com ele, porque eu posto foto dele bravo, sabe? Tipo assim, eu falo, então, hoje o negócio aqui tá pegando, sabe? Olha a cara do abençoado. Eu falo, olha, você é parte da minha vida, bebê. Eu não vou contar mentira, eu vou contar só a verdade. Fique quem quiser. Eu falo, você não pode fazer bullying comigo. Eu não quero mais isso, não tenho mais nada. Mas gente, a gente tem que ser de verdade, né? E é muito legal isso, a gente ter percepção que é possível, que eu acho que o mais importante de toda a sua fala é a gente perceber que é possível passar por dores absurdas, assim como perder um filho, e mesmo assim conseguir ter esse sorriso. Obrigada. Eu não sei te explicar a nível racional. Porque já teve várias pessoas mesmo me chamando. Era outra Renata, tá?
não era essa, Renata. Mas várias pessoas me chamando para dar palestra nos lugares, para falar, para levar meu testemunho, para falar isso, para falar aquilo. Mas, gente, era um amor incondicional. Eu sei que antes da minha filha ter falecido, eu passei por outras dores piores também, né? Eu órfã de mãe e de pai cedo. E ficar à mercê do mundo mesmo, de um avô, que eu cito meu avô no livro, né? Onde foi um machismo muito forte. Eu vi meu avô fazer muito mal para minha mãe. Eu vi meu avô fazendo muito mal para minha avó. O meu avô fez um mecanismo de tirar todos os bens da minha avó no nome dela antes de morrer, para que realmente ele ficasse com tudo e não deixasse nada para a gente. Ele elaborou realmente um plano. E, sabe, eu quero ser feliz em quem eu sou, liberdade de quem eu sou. Eu vi a minha mãe, uma vez a minha mãe se separou do meu pai. Então, quando eu falo, às vezes, na live, eu conto essa história, eles se amavam muito, muito, muito. Eles morreram de amor. De amor. Porque um queria muito o outro, mas meu pai bebia. Minha mãe tentou levar o meu pai para o AA, ele não aceitou, e ele chegou em casa uma vez bêbado e agrediu minha mãe. E ali foi a separação. Só que meu pai, ao invés de passar pelo processo, usar realmente, o que eu faço para resgatar essa minha família? Vou para o AA, vou parar de beber, vou fazer o que ela sempre me pediu? Não. Ele entrou realmente no parafuso e começou a seguir a gente. Meu pai tentou me sequestrar. Ele entrou num campo horrível. Horrível. E ali depois ele ficou doente e veio a óbito. Só que eu não sabia, não tinha essa percepção, eu tinha 10 anos. 10, 11 anos. O meu pai faleceu e a família do meu pai, ninguém avisou pra gente. Ninguém avisou. E eu comecei a sonhar com meu pai direto. Sonhar com meu pai, minha mãe, estranho sonhar com ele direto. Ligou pro trabalho dele e descobriu que ele tinha falecido. Ele veio me avisar em sonho. E ali eu vi a minha mãe que foi definhando por causa do amor pelo meu pai, foi definhando. E muitos anos depois, bota aí uns 15, 20 anos, que aí a minha tia foi na minha casa me pedir perdão, porque a família toda do meu pai parou de falar com a gente. A gente tinha nada a ver com isso, comigo e com meu irmão. E aí eu falei, tia, minha mãe morreu de amor. Ela falou, por que você está falando isso? Tenho certeza. Porque no dia do enterro ela estava sorrindo, que minha mãe era dentuça, o dente estava para fora, rindo, que ela encontrou meu pai ali. Ela morreu de amor. Ela falou assim, Renata, o seu pai morreu chamando a sua mãe o tempo todo. O tempo todo. Eu falava, Reinaldo, você não quer seus filhos, você não quer trazer seus filhos, não. Vilma, e chamando a minha mãe, e veio a falecer. E acabou que, tá vendo? A espiritualidade me colocou para trabalhar com o que eu trabalho hoje. E levar realmente para esses homens assim, faça o certo, sabe? Não entre nesse campo de... que é o que a gente está vivendo. Hoje, feminicídio, porque essa mulher disse não. Não escutar essa mulher, porque essa mulher ela não aceita mais abaixar a cabeça para tudo. Então, são dores que eu passei que eu não sei mesmo explicar. É algo muito dentro de mim, assim. Muito. E se eu puder levar esse amor para as pessoas, é isso. É como se você foi preparada pela vida, né? Eu sei qual é o lado que eu falo, né, nas lives, que eu até vou retornar a fazer. Tanto da filha, do lugar dessa filha, porque eu era mais velha, então via tudo, eu sabia de tudo, eu sei tudo que aconteceu. E a minha mãe não tinha isso dentro de casa de colocar em redoma para mim, que era mais velha. Te blindar, né? Não. Ela me blindou de outras coisas, que sim, me prejudicaram depois, a nível de se me tornar mulher, sim. Sim. Eu não tive um amadurecimento
por exemplo, para entender certas maldades da vida. Certo. Mas as coisas que aconteciam dentro de casa, eu via. Eu via que era um homem chegar bêbado dentro de casa, com uma mulher que ia dormir 3 horas da manhã trabalhando, que é esse lado do feminino que as mulheres hoje estão cansadas, porque essa Mulher Maravilha tem que estar o tempo todo ali pronta, e os homens hoje estão descansados, e eles ainda querem que essa mulher esteja gostosa para eles, dê para eles, arrumada, pronta para o sexo, sabe? E se eles não nutrem a mulher, porque a mulher precisa ser nutrida. Eu vi isso dentro da minha casa. E esse mesmo homem que estava lá a noite inteira no bar, chega bêbado, e minha mãe lá em dupla jornada, aliás, tripla, né? Porque tinha da casa. A minha mãe trabalhava em escola, e além disso, ainda ficava na máquina de tricô até 2, 3 horas da manhã, para levantar às 6. Nossa. Chegar bêbado, e aí chegar bêbado, quebrar tudo, porque começavam as brigas, as confusões. Eu sei desse lugar, sei do lugar da profissional e sei do lugar da mulher, porque eu passei por essas situações enquanto mulher, que por mais que a gente não queira trazer isso para o mundo, a gente repete os padrões ancestrais. E aí cabe a decisão. Isso não é para mim. Vocês ficam com o que é de vocês, eu fico com o que eu decidi para minha vida. Eu fico com o que é meu. Eu não digo que é um rompimento, mas fazer com que a ancestralidade nos aceite quem nós somos para o nosso crescimento. Então, eu sei que é a dor nessa vertente desses lugares. Eu acho que é por isso que o trabalho transcende tanto assim para a vida das pessoas. E eu trago esse olhar realmente de acolhimento. Às vezes o cliente vem para mim com uma dor da família, porque ele quer resgatar a mulher, eu falo assim, e seus filhos? Como é que estão seus filhos? Não use os seus filhos como manobra para você atingir a sua mulher, a sua ex. Não use os seus filhos para esse momento que você está vivendo. Seu filho precisa de um determinado acolhimento. A sua filha precisa de um determinado olhar. Eu acabo levando sempre isso para eles também, entendeu? E a mulher também usa muito os filhos, né, para atacar o marido. Nossa, é trágico. Eu vivi isso na minha vida e não é nada fácil. Não é nada fácil. É doloroso. E eu vivi esses processos. Vivi também o processo de ser a segunda esposa, vamos supor, a segunda mulher. Sistemicamente, a gente não dilui, né? Que teve o lugar da primeira e isso não era a segunda. E ser atingida. E detalhe, a pessoa já estava em outro relacionamento, já estava casada, já tinha uma outra... Mas aquele rancor estava dentro e disse assim, vamos atingir? Só que para mim não me atingia nada. Tinha situações que eu achava até engraçado. Eu achava engraçado. Ela achava que eu era muito mais muito mais nova do que ela. Ela me tratava me dando ordem e eu ficava assim, gente, ela sabe que eu que sou mais velha do que ela. Mas ela via ela via, né? Ela via a aparência. Eu falei, mal ela sabe que eu que sou mais velha, mas ela me tratava assim. E hoje nos tornamos, não digo amigas, mas porque amigo para mim tem um peso muito forte, né? Amigo você conta no dedo. Mas é uma pessoa do meu convívio, de troca o WhatsApp, a gente conversa, a gente bate papo, como é que você tá, como é que você não tá. Porque ela percebeu dentro dela coisas assim, nossa, por que eu tinha esses ciúmes? Os benefícios que eu trouxe para a filha, mas usou muito a filha, usou muito. É desafiador, né? Cada situação... A vida é transbordo de desafio, né? Senão não tem crescimento. Mas é aquela história, né? Eu sempre digo isso, Deus não erra de endereço, né? Ele traz para a gente, assim, exatamente o que a gente precisa para entender os paraquês da nossa vida, né? Então, cada desafio que vem aí, ele vem com um paraquê junto, não é um porquê. Eu não gosto muito de porquê, porque porquê para mim é questionador. É para quê? Né? Para quê? Onde é para eu chegar com esse desafio aqui? O que estão querendo me mostrar aqui com esse BO? E é muito legal quando a gente percebe, entende esse paraquê e consegue internalizar isso, para tirar dessa experiência desafiadora algo de bom. Né?
para o nosso crescimento, assim como dessa situação que você trouxe. Hoje vocês conseguem ter um relacionamento, você foi contribuição na vida da filha dela, e muito provavelmente hoje elas reconheçam isso, por você ter, né, esse convívio. E é muito legal, a gente está ligado e está atento em perceber esses paraquês, né? Teve um propósito para tudo isso. A sua atitude de não ligar, de se colocar, se blindar em relação às coisas que ela te trouxe para te desafiar, mostrou para ela o quanto você estava à frente, né? Fez com que ela mudasse o posicionamento dela. Muito legal. Muito bom conversar com você, Renata. Adorei. Por mim, ficaria aqui a manhã toda. E a gente fala, né, Sofia? A gente fala. Mulher fala, né? Mulher fala, a maioria das mulheres falam bastante. Eu adoro conversar. Eu acho que num bom papo podem surgir coisas incríveis, né? E eu perdi teu áudio, fechou teu áudio. Teu áudio não, teu vídeo. Mas é isso, eu queria que você deixasse, Renata, você me ouve? Aí, voltou. Voltei. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Vai ficar gravado, vou compartilhar com você também o link, se você quiser buscar nas suas redes, no seu canal. Claro que é. E deixa aí tua mensagem. Eu queria agradecer já de antemão a todo mundo que acompanhou com a gente aqui ao vivo e as pessoas também que vão assistir depois a gravação desse podcast. É um prazer, uma honra ter você aqui comigo. E aproveitem, sigam, curtam, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês amam para ver se talvez faça sentido para elas e que a gente possa ser contribuição na vida de mais pessoas, né? Deixa aí sua mensagem final, Renata, e depois a gente conversa, porque eu quero te fazer outros convites. Tô dentro, adoro. Antes de mais nada, gratidão pelo convite. De verdade, eu amei esse bate-papo, essa conversa. A gente cresce muito quando a gente compartilha conhecimento, compartilha saberes. Eu acho que é muito além de troca. E é gostoso, muito de verdade para mim isso, e eu gosto muito mesmo. E se eu tivesse que deixar, assim, uma frase que me veio aqui agora, faça cada dia o dia mais feliz da sua vida. Essa é a frase, me veio muito isso. Eu sei que muita gente usa essa frase, mas eu não repito essa frase por causa de ninguém, não. Realmente, para mim, eu sei exatamente o dia que eu falei essa frase. Eu falei essa frase no dia que eu estava com o diagnóstico da minha filha nas minhas mãos. Isso tem muito tempo. Mariana faleceu, já vai fazer esse ano 10 anos. Então, isso tem muito tempo. Muito tempo mesmo. Botem uns... Aí você já calcula a minha idade, mais ou menos, né? Menina, com essa pele, você pode falar que você tem 25 fácil. Calcula a minha idade, né? E é isso, sabe? E entender que essa felicidade não é... a felicidade é interna. Você vai ter dentro de você momentos de altos e baixos. Eu tenho, de verdade. Tenha pessoas ao seu lado que conte no dedos, que são suas irmãs. Mulheres precisam dar com mulheres. Para desse negócio de ficar com... tem inveja de mim. Não, isso é plantado um chip no sistema para que vocês se desconectem das mulheres. A mulher é a fonte. Vocês precisam ter irmãs e comadres ao seu lado. E fazer com que tenha essa rede de apoio te fortaleça. Mas entenda que muitas mulheres não têm essa percepção, esse olhar, porque estão presas numa matrix e está tudo bem, está tudo certo. Escolha as pessoas que estejam ao seu lado, ao seu redor, para que você tenha esse crescimento enquanto pessoa. A verdade, assim, mais linda do meu coração, que eu quero trazer para vocês é isso. É ter realmente conexão com mulheres que vão te transbordar. Mas, antes de tudo, sendo feliz todos os dias, com pequenas e micro atitudes. É isso que vai fazer com que você seja feliz todos os dias. Talvez se cada mulher se responsabilizar por fazer do seu dia o melhor dia da sua vida, parar um pouquinho de esperar que o outro faça isso, talvez seja um bom caminho, né, Renata? Para que a gente consiga viver dias mais felizes enquanto humanidade, porque
a energia da mulher meio que comanda, né, as relações Nem humanas. não. Comanda. Comanda as relações humanas. Então, assim, uma mulher que está em paz em ser quem ela vai ser a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, a melhor profissional, e isso tem uma relação em cadeia, né, em toda a humanidade. Grande parte das dores que a humanidade vive hoje estão relacionadas a esse feminino ferido, machucado, adormecido, né, que foi tentado ser calado, né, enfraquecido, e cabe a nós, mulheres, diariamente, nossas decisões, construirmos de volta esse caminho de, não gosto da palavra empoderamento, mas de fortalecimento do feminino. É porque o empoderamento ficou numa conotativa que as coisas vão se deturbando, né? Aliás, para pensar. Todas as palavras, a maioria das palavras em relação à mulher, ao feminino, eles são conturbados em algum momento. Quando você vai entendendo os conceitos reais do que eram aquelas palavras, você vai também trazendo força para você. Uma das palavras que foi totalmente deturbado, bruxa. Uhum. Quando me chamam de bruxa, é um elogio. É alquimia. A gente é alquimia pura em tudo que a gente faz. Como que a gente não é bruxa? Mas aí foi colocado como se fosse uma coisa ruim. Mas nós somos todas bruxas, gente. Não tem como fugir desse caminho. Um ser que transforma um óvulo em um espermatozoide num ser humano, se isso não for bruxaria, é o quê? Não é verdade? E é isso, começar a entender o passo adiante, é você começar a entender, compreender você enquanto ser mulher, a sua mulher. O que a sua mulher gosta? O que a sua mulher deseja? O que a sua mulher tem tesão pela vida? Se a sua mulher deseja isso aí, ter vários relacionamentos, tenha. Entender que existem amplitudes de relacionamento também. Não é só homem, mulher, hétero. Quando você vai ampliando, é só você olhar para a natureza. Uma flor, ela tem um cravo, tem o jasmim, tem a rosa, tem o girassol, são várias flores. Entender que você faz parte desse jardim dessas flores, entender que todas têm a sua beleza. E até assim, quando eu vou e estou com os casais, eles ficam assim, nossa, porque às vezes vem casal para mim, Renata, eu tenho um relacionamento com uma mulher, né? Vem uma outra mulher, tem problema? Eu falei, claro que não. Claro que não. As pessoas têm medo, às vezes, de dizer quem elas são. Tem medo de dizer quem são na sua totalidade. E essa que é a beleza. A beleza é imperfeito. Às vezes você gosta de um homem que, nossa, ele tem um óculos, tal, e tem uma cicatriz aqui. Essa cicatriz é um charme. Mas ele fica se colocando que ele tem que ser perfeito porque a cicatriz está aqui. E é isso. É isso. Muito legal isso que você está trazendo. Eu escolhi o nome do meu podcast Pode Ser justamente por isso, porque aqui a gente pode ser o que a gente quiser, e é tão difícil a gente achar um lugar que a gente pode falar e ser e expressar sem medo de julgamento, que talvez seja o maior bloqueador da humanidade, é o julgamento, né? E o auto-julgamento, né? O julgamento gera punição, a autopunição, e aí começa uma reação em cadeia tenebrosa. É isso, a gente exercer, eu como sempre encerro aqui com a minha frase de dizer para que cada um possa exercer o seu sagrado direito de ser quem é e ser feliz sendo quem é, sem tentar moldar o outro, né? Sem tentar se moldar para se ajustar ao outro. Vamos nos libertar, né? E vamos exercer nosso sagrado direito de sermos quem somos. É isso. Um beijo, adorei. E siga nas redes sociais, hein? Renata, como que as pessoas podem te achar? No meu Instagram sou Renata Silva. No TikTok também sou Renata Silva. Acho que no Facebook também sou Renata Silva. Mas no Instagram sou Renata Silva. Coloquei aí para o pessoal seguir e vai lá, acompanha, já segue. Você tem YouTube, Renata? Estamos em reconstrução. Maravilha. Depois você me passa para a gente divulgar também aqui. E aí o pessoal da técnica vai te encaminhar depois o link dessa gravação para você poder postar onde você quiser.
tá bom? Tá bom. Um tá beijo. Bom. Muito obrigada pelo seu gratidão, pelo seu conteúdo, pela pessoa incrível que você é. Foi uma alegria partilhar essa manhã com você. Gratidão, tá gratidão. Beijo. Beijo para todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.